Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos começar a leitura da maravilhosa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos, na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Amo esta carta. Primeiro porque ela é escrita por um nós. Acho isso sensacional. Muitas cartas bíblicas foram manuscritas por alguém que ia apenas escrevendo o que o outro falava. Mas esta carta é assinada por um nós, Paulo, Silvano e Timóteo. É a carta de um nós para um nós, os famosos irmãos de Tessalônica. Sim, aquela igreja era famosa, se falava deles por toda parte, ao ponto que eles, segundo Paulo, Silvano e Timóteo, se tornaram modelos para toda a igreja espalhada por toda a terra. Imagine o que isso significa. Alguém poderia olhar para eles e tê-los como exemplo de fé, como exemplo de Cristo, do corpo de Cristo. Não sei quanto a você, mas meu coração já arde em conhecer estes irmãos naquele grande dia em que esperamos. E porque eles se tornaram modelos, em que poderiam ser imitados? Eles dizem: assim, apesar do sofrimento
que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Sim, o Evangelho trouxe sofrimento para os Tessalonicenses. O Evangelho não trouxe milagres, vitórias e honras. O Evangelho trouxe sofrimento para eles, mas eles aceitaram as boas novas de Cristo com alegria e se tornaram imitadores de Paulo, Silvano e Timóteo e também do Senhor. Uau! Eles, mesmo diante dos sofrimentos, se alegraram e passaram a se parecer com Cristo. O quanto isso inspira você, o quanto isso deve nos inspirar hoje. Quando as pessoas nos veem, elas veem Cristo, um imitador de Cristo, um dos seus discípulos amados. Sim, o reino de Deus é assimilado por discipulado. Discipulado é imprimir no outro a natureza de Cristo. Sim, precisamos de modelos. Precisamos ser modelos de Cristo. O mundo de hoje precisa, mais do que nunca, de Tessalonicenses. Precisa de Cristos, que são modelos a serem copiados. Precisamos ser cópias de Cristo. Esse é nosso chamado. Nosso chamado não é o palco, nem as plataformas. Nosso chamado é apresentar o Cristo com as nossas próprias vidas. É apresentar o Cristo mesmo em meio ao sofrimento, mesmo quando as coisas não vão bem. Neste modelo de Cristo que os Tessalonicenses eram, tem um detalhe muito importante que compõe a descrição dos escritores a respeito deles. Observe, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Você percebe? Eles eram modelo porque acolheram o Cristo, a igreja de Cristo. Eles eram modelo porque deixaram os ídolos a fim de servir a Deus. Eles eram modelo porque esperavam a vinda do Senhor. Sim, pense, reflita, entenda. Eles eram modelos porque esperavam ardentemente a vinda de Cristo. Acredito que isso é uma das marcas mais relevantes daqueles que são modelos da igreja. Eles esperam a vinda de Jesus. Diante de todas as abstrações da vida, você espera a vinda de Jesus. Como alguém que espera a vinda de Jesus vive o hoje. O que pode frustrá-lo? O que pode nos entristecer? O que pode desviá-lo do alvo, enfraquecê-lo? Você espera a vinda de Jesus. Você é um modelo. Você é um exemplo de Cristo para a igreja de Cristo. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor
no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.